Bom dia, gente. Tô chegando aqui para de novo fazer a nossa reflexão. Eu acabei de fazer a minha noveninha. E vou já botar aqui meu filtro, né? Porque vocês não precisam me ver assim, então descabeladinha. Vamos ver se eu consigo melhorar essa iluminação. Mas enfim, vamos lá. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a novena que eu tô fazendo, né? E o dia 27 de março, hoje, fala um pouquinho sobre, né, Nossa Senhora fazendo essa análise de toda a situação, né? Sobre a descendência de Davi, sobre as profecias, né? Para ela poder entender todo o contexto que ela estava vivendo, o que ela tinha que fazer, porque a partir do dia que ela disse sim, muita coisa agora aconteceria. Então agora ela teria que lidar com todas as consequências, né, desse sim que ela deu. E aí hoje a novena fala que a narrativa dela é dizer que, né, como José era da descendência de Davi, ela fazendo as contas, né, de quantas gerações vieram, né, de Abraão até, acho que é Abraão, a Jacó até Abraão, uma coisa assim, eu não lembro exatamente agora. Mas das quantas descendências vieram, né, até que se chegasse em José, e que ele era de uma tribo que de fato esperava a vinda desse Salvador, né? A vinda desse Messias. Então ela começou a fazer essas conexões de como é que agora eu vou fazer para falar para ele, né? Aquela quantidade de pesos, às vezes, né? De dúvidas que a gente tem e de necessidade de garantias que a gente tem quando vai tomar uma decisão. E aí foi muito interessante, porque o processo dela foi começar a avaliar tudo isso, acreditar, poxa, ele é um homem bom, fazer essas análises coerentes, né, com relação a essa questão de como ela via José nesse movimento. É um homem coerente, né, é um homem bom, eu amo muito ele, então estou criando coragem para falar com ele sobre sobre tudo isso, a minha decisão, sobre o que aconteceu. Então, o que a gente vê nesse movimento, né? Qual foi o aspecto psicológico aqui que me chamou muita atenção? Muitas vezes a gente precisa fazer essa análise, né, para poder ter essa condição de se conectar com aquilo que é importante para você, para embasar a sua decisão. Porque a gente às vezes quer muitas garantias, né? A gente quer tomar uma decisão e quer ter garantias do que vai acontecer com ela, né? E aqui Nossa Senhora, na verdade, ela não estava na expectativa do que ia acontecer com José. Sim, ela queria que desse tudo certo, mas ela não ficou arquitetando formas e jeitos para falar com ele. Na verdade, ela foi se conectar com aquilo que era importante para ela. Porque ela fala, eu sei que esse é um tempo da graça de Deus. Ele vem dessa tribo, né, de Israel, que espera a vinda do Messias, e eu sei que agora é um tempo da graça de Deus para o povo. Então ela se conectou com a missão, ela se conectou com o propósito dela, ela se alinhou com aquilo que era importante para ela, para daí sim ela ter coragem de tomar essa atitude, de conversar com José. E aí, nesse movimento, quais são as habilidades emocionais, né, que a gente precisa ter nesse momento? Assertividade e empatia. Então, a partir do momento que ela começa a olhar para ela e tenta se colocar no lugar dele, tenta fazer essa avaliação histórica, como seria isso para ele, né? Quais são os argumentos, o que está acontecendo na história, na rede familiar dele, né? Quais são as crenças que ele tem, me colocar um pouco no lugar dele, mas me preparar para dizer o que eu preciso comunicar, como preciso comunicar e quando comunicar. Então a gente vê esse movimento da empatia, da assertividade, e a empatia com a assertividade, nesse caso, elas não estão pautadas em garantias, né? Ela não está esperando que o resultado seja fantástico. O que ela está querendo é, eu preciso me alinhar com o meu propósito, eu preciso saber o porquê que eu fiz isso, né? E eu tenho que comunicar a ele qual foi a minha decisão, né? Claro que se ele me apoiar, maravilha, senão não. E ainda tem outro trechinho muito interessante, que aí é um que traz para a nossa reflexão do dia, que é falando sobre você, não nasceu, vou até ler, porque fica mais fácil de eu falar com vocês. Fala assim, sua história faz parte do projeto de Deus. Não temos a família que temos por acaso. Existe uma razão para termos nascido neste núcleo. E aí aqui me veio muito a reflexão da seguinte questão. Nossos maiores conflitos, muitas vezes, né, são intrafamiliares. É onde a gente aprende a ser gente, é ali, né? E quantas vezes nós, enquanto pais, né, temos a necessidade de controlar a vida dos filhos, né, no sentido de fazer o melhor por eles, para ter garantias, né? Mas no fundo,
Quantas vezes essa necessidade de controle está falando de uma necessidade minha de validação, né? Eu preciso ser um bom pai, né? Eu preciso ser uma boa mãe e para que eu seja validada por isso, nessa cobrança interior minha, eu tenho que ser diferente do meu pai, né? Ou tenho que ser igual à minha mãe, né? E o meu filho precisa agir e ter comportamentos que reforcem e confirmem e validem isso que eu quero tanto passar. Quantas vezes a gente não vê isso, né, acontecer? E, na verdade, a maior situação que a gente se coloca muitas vezes num contexto desse de controle, né, de necessidade de validação, é o quê? O que de fato eu estou ensinando para o meu filho? Né? Eu estou ensinando a ele que ele deve controlar, que ele deve criar expectativas nas pessoas, que as pessoas devem se comportar de maneira que correspondam às expectativas das outras? Ou eu quero ensinar para o meu filho que ele deve fazer esse movimento, sim, de ser empático, né, de se autoconhecer, de ser seguro, de ter boa autoestima, né, de ter esse movimento de ser assertivo, de saber falar, de saber se colocar, de poder ser coerente. E aí isso tudo vira uma grande incoerência. Né? Então, que hoje a novena trouxe muito essas 3 palavras de ordem, né? Coerência, assertividade e empatia. Então, eu acho que é isso que a gente precisa exercitar nesses dias. Respeitar, né, a nossa ancestralidade, respeitar nossos pais, respeitar essa história, tentar fazer essa conexão, né, do porquê tudo aconteceu, e entender que se a gente veio nessa família, né, com todas as dificuldades que ela tem, a gente precisa entender o que a gente veio aprender com isso. O que eu aprendo sobre mim com a minha família? O que eu aprendo sobre mim com essa dificuldade que eu tenho de lidar com meu pai? O que eu aprendo sobre mim com a dificuldade que eu tenho com a minha filha? Né? Então, é isso, é sempre voltado para mim, porque quando volta para mim, eu me alinho com o meu propósito, eu faço esse movimento de buscar em mim as razões pelas quais eu preciso estar aqui, as razões pelas quais eu quero estar aqui, quem sou eu nessa história toda, o que eu estou fazendo aqui. Né? E aí sim eu consigo encontrar aqui aquele conforto, aquele afago de Deus, no sentido de saber que eu sou, sim, centelha divina, eu faço parte, né, desse sonho, desse projeto de Deus, mas que para isso eu também preciso fazer um movimento de olhar para esse projeto, né? Olhar para esse projeto que Deus fez e tudo que Ele colocou à minha volta, assim como fez Nossa Senhora nesse movimento de olhar, poxa, José é da descendência de Davi, e aí então eu preciso também entender todo esse contexto, né, para me preparar para entender qual foi a missão que eu recebi e a partir de então conseguir resolver as questões que vão surgir a partir da minha decisão, do meu sim, que estão alinhados ao meu propósito. Então ela teve a fidelidade com o propósito, mas não uma fidelidade de rigidez, mas sim de autoconhecer, né? Sim, aquela sensação de sim, eu sei, sim, eu estou segura porque eu entendo qual é o meu propósito. E é um exercício diário. A gente não tem essa garantia, a gente não pensa nesse propósito com essa facilidade, eu vi isso uma vez e está tudo bem. Não, nós somos um universo, né? Nos conhecer exige tempo, nos conhecer exige vontade, exige curiosidade, exige ânimo, exige admiração. Então é isso, olhar para quem somos exige isso todos os dias, porque todo dia a gente aprende algo novo sobre nós mesmos na relação com o outro. Então fica aqui a reflexão pra gente. Né? Eu espero que vocês, se tiverem oportunidade, façam essa novena. E eu gosto muito de associar essa questão espiritual com a questão psicológica, com o aprendizado que a gente tem, né, para o nosso dia a dia. E fica então hoje esse contexto. O que eu aprendo sobre mim a partir das minhas decisões, a partir da minha geração, da minha descendência. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã.